E aí pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos estudar o processo de troca de calor, tá? Então os assuntos da aula de hoje vão abranger tipos de troca de calor, fluxo de calor através de um corpo. A troca de calor nós vamos ter por três tipos. A troca de calor vai ser por condução, por convecção ou por irradiação. A gente vai ver cada uma delas. Por condução, tá? Antes de eu dar a definição sobre o processo de troca de calor por condução, eu queria só relembrar com vocês o que é calor, né? Diferente de temperatura, calor é um tipo de energia em trânsito de um corpo para outro. Em regra, do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? E lembrando que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo do ambiente, tá bom? Então, a troca de calor por convecção, tá? Veja só, nós temos aqui uma imagem, certamente aqui vamos supor um chá quente, certo? No chá quente aqui, essa pessoa pegou e esqueceu a colher, botou açúcar, adoçou e esqueceu a colher aqui. Passou um certo tempo e quando ela pegou na colher, observou que a colher estava quente. Já aconteceram com vocês? Eu acredito que sim. Por isso que na colher, gente, geralmente aqui vai ter uma proteção ou de plástico ou de madeira para evitar que o calor se propaga e venha queimar a sua mão, tá bom? Então o calor pode se propagar, primeira coisa, em meios sólidos, fluidos. Quando eu falo em fluidos, entra líquidos e gases ou no vácuo, tá bom? Nesses três meios o calor vai se propagar. Quando o chá quente entra em contato com a xícara, as moléculas de agitação, as moléculas adquirem energia cinética. Lembrando que energia cinética é energia do movimento. Deixa eu só mudar aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho uma representação, como vocês podem observar. Tem uma chama aqui fornecendo calor, energia térmica, uma barra de ferro. Observem o seguinte, enquanto está aqui nessa região que está mais próxima, em contato diretamente com a chama, observe que as moléculas aqui dessa barra aqui, elas estão se movimentando mais, tá? E vai uma bater na outra, uma vai bater na outra, vai batendo, 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 batendo. E conforme for o tamanho, o comprimento dessa barra, logicamente vai diminuindo a propagação, até chegando a um certo ponto que não vai esquentar tanto assim quanto essa região aqui que está diretamente ligada ou em contato com essa chama, certo? Uma vai batendo na outra, essa vai batendo nessa outra, nessa outra, até, né, chegar a um ponto que não vai ter mais energia cinética alguma. É o que aconteceu aqui nesse exemplo, tá bom? Olha aqui outra representação. Então observem que as moléculas aqui, por estarem, vou voltar para cá, por estarem aqui, a chama, suponho que aqui essa região aqui, ó, está em contato diretamente com a chama, então o grau de agitação delas vai ser maior. Vai batendo uma na outra, pá, 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 desordenadamente, até chegar, vai ficando fraco, né? Por isso que teve a sensação térmica aqui, a colher estava quente. Então, o chá quente passou energia térmica para a xícara, que por sua vez passou energia térmica para a colher. Veja que houve meios de condução, meios literalmente físicos, tá? Então, esse tipo de troca a gente vai chamar que é a troca de calor por condução.
Olha que legal aqui. Troca de calor por convecção, tá? Convecção. Convecção, a gente vai entender que é o movimento das massas de ar quente e ar frio. Observe que tem o ar-condicionado nessa casa aqui. Certamente será uma de vocês no futuro, né? Se não for aqui no presente, logo será de vocês aí, se estiver empregado. Então, olha só, eu tenho um ar-condicionado. O ar-condicionado ele deve ser direcionado para cima, tá? Essas pás aqui não pode estar, não é recomendado, não é que não pode, mas não é recomendado que fique para baixo. O correto é utilizar as pás do ar-condicionado viradas aqui para cima mesmo. Por que, professor? Porque a gente vai ter aqui o processo de troca de calor por convecção. O ar frio, tá? Ele é mais denso. Por ser mais denso, ele vai descer. E o ar quente, ele é menos denso que o ar frio. Ele vai subir. Então vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Quando você pega o ar-condicionado e coloca essas pás diretamente para baixo, você não vai conseguir refrigerar o ambiente tão rápido quanto dessa forma e não vai ficar uniforme. Você vai perceber que essa região aqui, tudo bem, vai ficar gelada, mas essa outra região aqui não vai esfriar tanto quanto você estava querendo. Agora eu tenho uma segunda imagem aqui. Aqui já é um aquecedor. Olha só como é que funciona um aquecedor. É o contrário, né? Se eu quero refrigerar o ambiente, eu coloco o ar-condicionado lá em cima. Se eu quero aquecer o ambiente com países frios, aí eu faço o contrário. Eu coloco um aquecedor e veja, eu direciono as pás do aquecedor também para cima. Porque vai fazer com que o ar fique, né, sempre fazendo a convecção. Há uma troca. O ar quente sobe, o ar frio desce. Logo, rapidamente vai refrigerar, ou nesse caso aqui, vai esquentar o ambiente. O ar quente sobe por ser menos denso que o ar frio, né? Que ele vai descer. Acontece o inverso nos aquecedores, foi o que eu falei aqui para vocês. Olha só, tem uma animação também, ó, troca de calor por convecção, tá? Tenho certeza que alguém já botou aqui um cafezinho no fogo, né? Um chá, algum alimento para estar fazendo cozimento. Então observem, a chama passa calor para a panela, tá? É recomendado que você utilize uma panela de alumínio e, se possível, de fundo preto, porque o preto vai absorver o calor, tá? E ele vai absorver o calor com mais eficiência até mesmo do que uma panela de fundo de alumínio normal. Isso acontece porque o preto ele tem essa característica de absorver o calor e de esquentar mais rápido. Logo você vai ter uma eficiência aqui no cozimento do alimento. Então aqui, ó, novamente, imagine que aqui tem água. As moléculas de água vão batendo uma na outra, né? Vai ficando aqui agitada, menos denso, sobe. A água que está mais em cima, ela vai descer, tá? Porque ela está fria, ela desce e vai ficar desse jeito aqui, certo? Olha aqui a ilustração, como seria. E o terceiro e último processo que a gente vai ver hoje é a troca de calor por irradiação. Acontece o exemplo que a gente vai ter aqui, que eu vou citar para vocês, com o Sol, tá? A Terra recebe energia emitida pelo Sol e essa energia ela vai passar pelo vácuo e vai aquecer quem? Vai aquecer a Terra, certo? Outra forma de irradiação é quando você se aproxima perto de uma fogueira. Você está com frio, aquele noite está bem gelada, assim, bem frio mesmo. Aí você pega a sua mãozinha, aproxima perto da chama e você vai ver que se esquenta. Ou seja, o calor vai ser transmitido da chama para o seu corpo, tá bom? Esse é o processo de radiação.
Ah, professor, quer dizer que vai ser radiação diretamente Sol e Terra? Olha, vai ser do Sol, mas lembrando que a Terra possui uma atmosfera, né? Então, são a atmosfera da Terra por gases. E a gente viu lá que gases é um meio, né? É um meio, é um fluido. Então, vem tudo bem pelo espaço, aqui, o calor. Quando entrar aqui na atmosfera da Terra, tá? Vai entrar em contato com os gases da Terra e vai aquecer a Terra, tá bom? Então, na atmosfera da Terra, até propriamente a sua superfície, não vai ter vácuo, né? Nós vamos ter aqui um meio fluido, tá bom? Que é um gás, ou os gases, melhor dizendo. Olha só, vamos iniciar aqui um teste com vocês aqui sobre o que nós já vimos até agora, né? Então, nós temos aqui uma questão. É interessante que você pause o vídeo para que você tente responder essa questão, tá bom? Bom, estou imaginando que você pausou o vídeo e tentou responder essa questão. Então vamos lá, né? É esse exemplo aqui. O EPG do Paraná, né? Universidade Estadual, né? Acho que de Ponta Grossa do Paraná. Então vamos lá o que ele está falando aqui. A transferência de calor ocorre por condução, por convecção e por radiação. Sobre estes fenômenos, assinale o que é correto. Então vamos lá para a primeira aqui. Na condução, o fluxo de calor é inversamente proporcional à diferença de temperatura entre os dois pontos. Essa afirmação você marcaria como verdadeira ou como falsa? Quando eu falo que é inversamente proporcional aqui, gente, olha só, são coisas diferentes, né? Então, na condução, o fluxo de calor é inversamente proporcional à diferença de temperatura entre dois corpos. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Isso aqui é falsa, tá? Na condução, o fluxo de calor é diretamente proporcional à diferença de temperatura. Porque veja só, quanto mais quente um corpo tiver, né? Aí vai ter o quê? Passagem do fluido, tá bom? Quanto mais quente um, mais frio o outro, ó. Quer dizer que vai ser assim? Sim. Do corpo quente para o corpo frio. Então, a primeira a gente marcaria como falso. Vou sinalizar aqui. Então, a primeira aqui, falsa. Na segunda, na convecção, há transporte de matéria. Aí você vai lembrar da definição. Convecção, olha só, convecção, né? Em cima, olha só. Lembra do ar-condicionado? O ar quente sobe e o ar frio desce. Não está tendo transporte de matéria, que é a matéria? O ar. O ar não está, ó. Está tendo uma troca, não está? Então está tendo sim um transporte. Então essa aqui é verdadeiro, certo? Mais uma. Na irradiação não ocorre transporte de energia. A irradiação, você vai lembrar de quem? Do Sol, tá? Sol, Terra. Um exemplo. Ou a fogueira e você está lá se aquecendo. Gente, olha só. Na irradiação, não é o calor que está se propagando, tá? Se for no vácuo, você quer irradiação, mas é calor. Calor é transporte, né? Na energia. Ele está falando aqui, olha, preste atenção. Não ocorre transporte de energia. Então, essa afirmação aqui é falsa, né, gente? Ocorre sim o transporte de energia, né? Falsa. Vamos para essa outra aqui. A irradiação ocorre através de ondas eletromagnéticas e com predominância
dos raios infravermelhos. Na irradiação, a luz do Sol, né, é uma onda eletromagnética, né? E sim com maior eficácia de quê? Dos raios infravermelhos. Então essa afirmação a gente marca como verdadeira. 08. A 16 aqui. Na condução é necessário um suporte material para que o fenômeno ocorra. Lembra que eu falei que para ter aqui, quando eu falo da condução sempre precisa de um meio para o transporte está sendo, aliás, o calor está sendo passado de um corpo para o outro. Então essa afirmação é verdadeira. Então nessa alternativa aqui ele pede para que você venha somar as opções aqui, as alternativas que são corretas, né? Então como correto nós temos 2 mais 8, 10, 10 mais 16, 20, 26. Então você marcaria a alternativa que estivesse com a opção marcando 20, 26. Para mais um aqui, tá? Pausa o vídeo, tenta responder e aí você volta. Bom, voltando aqui, né? Você já pausou o vídeo, vamos dar continuidade. Então, olha só. Analisa as afirmações referentes à condução térmica. Item 1. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isto se justifica pelo fato de que o metal ser um bom condutor de calor. O que é que vocês acham? Que o metal é um bom condutor de calor? Sim, né? Verdadeiro. O metal é um excelente condutor de calor. A gente vai ter uns bons condutores de calor e a gente vai também ter os isolantes, né? Que são aqueles que são os maus condutores de calor, tá? Então aqui tá verdadeiro. Verdadeiro. Vamos para a segunda aqui, tá? Opa. Vou marcar texto aqui melhor. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente, devido ao fato de o ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. Também, né, gente? Verdadeiro. É aquela questão. O que é que você acha? Você aquece o cobertor ou ele te aquece? Você que aquece o cobertor. Porque quando o cobertor está lá no armário, no guarda-roupa, o cobertor ele não já está aquecido. Ele está com a temperatura ambiente. O seu corpo aquece o cobertor e ele, por sua vez, não permite, tem uma coluna de ar ali, ele não permite, né? Não é que ele não permite totalmente, tá? Vai ter uma perda sim de calor, mas não 100%. Então ele vai dificultar a passagem de calor para o ambiente, certo? Então verdadeiro. Item 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a mesma temperatura. Vamos lá, repetir, peraí. Devido à condição térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. E aí, vocês marcaram como verdadeiro ou falso? Vamos imaginar essa situação, né? Eu tenho um pedaço de madeira, tá? Eu tenho um pedaço de metal, tá? Então elas foram postas no mesmo ambiente, mesma duração de tempo, entraram em equilíbrio térmico e você pega naquelas duas, nos dois, né? Nos dois objetos, na madeira e naquele ferro, né? A barra de ferro, aquela barra metálica. Eu tenho certeza que você vai imaginar, ter uma sensação de que a barra metálica está mais fria do que a madeira. Mas olha só, eles não estavam no mesmo ambiente, mesma duração de tempo,
Então eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente. O que na verdade tem aí, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é o seguinte, essa sensação que você vai achar que está mais frio o metal do que a madeira. A gente chama isso aí de coeficiente de condutividade térmica, certo? O calor do seu corpo vai ser passado rapidamente para a barra metálica. Logo você tem a sensação, você vai perder calor para a barra, né? Você vai ceder o calor para aquela barra metálica. Logo você vai ter a sensação de frio, né? Já com relação à madeira, você não vai perder tanto calor assim. Por isso que em países frios, né? Além de ter maior quantidade, muita madeira apropriada para fazer as casas, eles utilizam muito essa madeira como isolante, tá, gente? Como isolante térmico, tá? Casas de alvenaria, é comum vocês verem também, entendeu? Vocês verem em países frios, Canadá, Estados Unidos, mas em sua grande maioria é madeira, tá? Por que a madeira? Porque, primeiro, tem muita madeira lá para fazer, ou seja, uma matéria-prima barata para eles. Compensação, a alvenaria, tijolo, cimento, é mais rápido fazer uma casa assim. E outra coisa, a questão também do isolamento térmico, certo? É mais eficiente, digamos assim, do que propriamente uma parede de alvenaria. Então é o seguinte, ó, ele está dizendo que a barra metálica vai ter uma temperatura inferior. Falso, né? Isso aqui é falso, tá, gente? Então, quais são as opções aqui? Primeira e segunda. Letra E, tá bom? Opa. Para fechar rapidinho aqui uma. Fechando aqui essas partes de exemplos, olha só. Universidade Federal, né? Vou ver se é Roraima. Roraima, né? Universidade Federal de Roraima. Então, em uma geladeira com congelador interno, é recomendado que as frutas e verduras sejam colocadas na gaveta na parte inferior da geladeira. O refrigeramento desta região da geladeira, mesmo estando distante do congelador, é possível devido ao processo de transmissão de calor chamado. Então, ele quer saber qual é o processo aqui. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma geladeira, né? Mas já dá para deduzir, né? Que é uma geladeira. Geladeira. As frutas aqui e verduras ficam aqui embaixo, certo? Então, ele está falando assim. O refrigeramento dessa região da geladeira, né? Mesmo estando distante do congelador, o congelador, lembra, fica em cima, é possível devido ao processo de transmissão de calor chamado. Gente, a condução está passando literalmente a troca de calor pelo meio físico? Não, né? Irradiação. Na geladeira você vai ter o vácuo ali dentro? Não, também não. Você tem ar, não tem o ar? Então, assim, o congelador tá ali. Veja, é uma região bem fria comparado ao resto da geladeira. Então, ó, o ar frio está em cima, vai descer. O ar quente que está aqui embaixo sobe. Qual é esse processo? Convecção, né? Letra B, tá? Dilatação. O que é dilatação, professor? Só para a gente ver aqui as outras alternativas aqui. Dilatar é mudar o tamanho, tá bom? Quando o seu olho está dilatado, a pupila dilatou. Então, a pupila, ela mudou o tamanho, tá? E radiação não, tá? É um efeito a radiação
de uma onda eletromagnética, mas não tem isso na geladeira. Então a gente vai passar agora para fluxo de calor através de um corpo, tá bom? É tranquilo, tá? Pode estar um temor, mas é de boa, não tem bronca com relação a isso. Então vamos lá. Isso aqui para vocês a gente vou explicar, mas isso aqui imagina que é uma parede, tá bom? Isso é uma parede. Pode ser uma parede, uma barra de ferro, enfim. Consideremos dois ambientes, 1 e 2. Então eu tenho um ambiente 1 e aqui eu tenho um ambiente 2, tá? A partir daqui, ó. Ambiente 1 e parte do ambiente 2. Um muro, pode ser um muro também, tá bom? Vocês queiram. Separado por uma parede de área A. Então a área, ó, de área A. E espessura é, olha, eu tenho uma espessura aqui, tá? Grava isso aí. Como indicado a figura ao lado. Na verdade a figura está abaixo. Abaixo, né? Mantidos, ó, mantidos em temperaturas T1 e T2 constante. Sendo a temperatura 1, olha, a temperatura dessa região maior do que a temperatura 2. A quantidade de calor que é transmitida através da parede no tempo, tá? Então a gente vai dizer que isso aqui é o fluxo de calor. E a gente pode resumir que fluxo de calor é o quê? Olha só, pega essa parede aqui, ó, tá? Fluxo é essa letra grega aqui, letra φ. Pode ser escrito também desse jeito aqui para ficar melhor para vocês. Deixa eu ver com vermelha. É um redondinho assim, tá? E você vem, faz isso aqui, ó, corta ela assim desse jeito, tá? Então é a letra φ, tá? Então, pegando essa parede aqui, você vai ter isso aqui, ó. A fonte quente, imagine o muro, no dia ensolarado, os raios solares aqui, ó, atingindo essa região do muro, tá? Então aqui fonte quente, lembra? Aqui vai estar a região fria e o calor naturalmente vai sair da região mais quente para mais fria. Então tá o fluxo de calor. O calor vai ser transmitido aqui, ó, passado por essas moléculas aqui, ó, batendo uma na outra, pá, 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 até chegar do outro lado. Lógico, essa região aqui vai estar bem mais quente do que essa outra aqui, tá? Ele fala assim, ó, sistema isolado, entropia sempre crescente até um máximo. Primeiro, entropia vai ser o quê? As as moléculas batendo uma na outra de forma desordenada, tá? Desordenada. Bate assim, bate assim, bate assim, bate assim, ó. Tá batendo, desordenada, tá? Porque tá recebendo calor. Vai batendo uma na outra até chegar aqui na outra extremidade. Então, se eu marcasse o tempo aqui, eu tivesse uma seção e marcasse o tempo, quanto tempo está passando esse fluxo, tá? Esse calor, essa quantidade de calor em um determinado tempo, vou chamar isso aqui de fluxo de calor, tá? Lembra de velocidade? Velocidade, tá? É o que? Delta S sobre delta T. Não é isso? Velocidade média é uma variação do tempo, né? Velocidade é a variação, desculpa, do espaço em função do tempo. Então, o calor aqui, ó, fluxo de calor, tá? Eu vou ter um tempo aqui, vou marcar um tempo. Quanto tempo está passando energia daqui para cá, ó, tá? Lembrando que isso aqui é o E, né? Que é a espessura da parede, pode ser de uma chapa, tá bom? Então aqui, ó, vai ser definido também como uma razão, tá? Não é calor que está passando? É. Lembra que é a letra Q. Sobre o tempo. Q no sistema internacional é em joule. E o tempo, nós já vimos isso em segundo. Joule por segundo, a gente vai dizer que isso aqui é potência, tá? Potência dada em watts. Essa letra Wzinho aí, tá bom? Agora sim, o fluxo de calor vai depender de quê? Do tipo de material, se for uma madeira, se for uma parede de concreto, se for de borracha, se for de vidro, certo?
Então, olha só, vai depender também de quem? Da área da região. Então, quanto maior a área, ó, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, mais calor. Maior a área, mais calor. Aumenta calor. Se aumentar a área, vai aumentar o quê? O fluxo de calor. Agora imagina só, se eu diminuo a minha espessura, tá? O que vai acontecer? Diminui a espessura, ó, o fluxo de calor também vai o quê? Vai diminuir. Diminuir. É inversamente proporcional, tá? Vai depender também o que? Da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o fluxo de calor, certo? E a gente vai ter o seguinte, olha só. O tipo de material, tá? Vamos para cá primeiro. O fluxo de calor vai ser definido como uma constante. Essa constante aqui vai depender do tipo de material, não se assuste. Vai depender do tipo de material, se é vidro, se é madeira, se é ferro, se é plástico, certo? Vezes a área sobre a espessura. Ele chamou aqui o autor de L, mas pode ser aquela letra Ezinha também. Você pode encontrar isso. Vezes quem? A variação da temperatura. Temperatura no ambiente ou no meio A menos a temperatura no ambiente, né, menor, tá bom? Ambiente externo aqui, tá? Lembrando que como aqui é comprimento, comprimento tem que ser dado em metro, tá bom? Metro, certo? E a área, metro ao quadrado, tá bom? Professor, isso aqui é a unidade do fluxo. Quando você encontrar o fluxo de calor, você vai encontrar ele que, olha só, fluxo não é dado, ó, watts por metro vezes Kelvin. Kelvin que é o que? Da temperatura, certo? Kelvin. Ou se eu tiver, olha só, watts eu posso substituir por quê? Joule sobre segundo. Joule sobre segundo vezes metro vezes Kelvin. É a unidade de grandeza do fluxo, tá bom? Para cálculo, isso aqui eu não vou utilizar, né? Só unidade, mas tem que saber, tá bom? Então, tá a fórmula, fluxo, né? Fórmula do fluxo de calor. Olha aqui, ó. Essa letra φ é igual a quantidade de calor sobre o tempo. Você pode usar, vai poder usar, dependendo do enunciado, essa primeira parte, ó. Essa primeira parte aqui, deixa eu só. Essa primeira parte. Ou utilizar essa segunda parte. Vai depender do que o enunciado te dá como informação. Se o enunciado pede o fluxo de calor e ele te dá a quantidade de calor que passa e o intervalo de tempo, aí você usa o quê? Essa aqui, essa é a razão. Se o enunciado te dá a área, te dá a espessura, te dá a variação de temperatura e te dá também a condutividade térmica, que é a letra K aqui vai depender do meio, aí você vai ter que usar essa daqui, tá bom? É duas em uma, né? Duas em uma, é um combo. Então, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área atravessada e a diferença de temperatura entre os dois corpos, ou entre os dois lados da parede, né? Como já falei, né? Quanto maior a área, maior o fluxo. Quanto maior a temperatura, também maior o fluxo, né? O fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura da parede atravessada, tá? Então, olha só. Se você tem uma parede fina, né? O que ele está falando aqui? O fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura da parede atravessada. Se você tem uma parede fina aqui, consequentemente você vai ter um fluxo, tá? Um fluxo, letra φ.
Mas se você pegar essa espessura dessa parede aqui, imagina só agora, e você deixar ela mais grossa, o que é que vai acontecer? Ó, eu estou aumentando a espessura, o que é que vai acontecer com o meu fluxo? Aumento a espessura, o meu fluxo vai diminuir, tá? Quer ver um exemplo prático disso aqui no dia a dia? Eu queria fazer uma seta para baixo, né? Mas no mouse do computador é meio complicado. Quer ver um exemplo prático no dia a dia? Olha só. Quando está no inverno, nós estamos no inverno, quem tem gato sabe muito bem disso, de animais. Eles procuram sempre lugares apertadozinhos, tipo uma brecha para estar o quê? Se aquecendo. O gato, ele esticado, olha só, ele parece, vamos pegar aqui o exemplo, né? Ele aqui esticado, né? Ó, ele tem essa espessura, não é isso? Suponha isso, tá? Então ele vai ter, ó, vai receber muito calor. Lembrando que calor pode ser quente ou frio. Logo ele vai ficar com frio, né? Isso, o que é que ele faz? Ele se enrola, né? Eu tô enroladinho, parecendo uma bolinha, né? Tá com frio aqui o gatinho. Olha só o gatinho aqui, ó. Pronto, ele fica assim, bem enroladinho. Ele aumenta a sua espessura, tá? Ele aumentou a sua espessura. O que é que vai fazer? Ele vai conservar calor, tá? Ele vai, ó, aumenta a espessura, diminui o fluxo de calor. Diminua a minha espessura, agora imagina o gato deitado, ó, diminui a espessura dele. O que é que vai diminuir a espessura? Aumenta, ó, diminui, aumenta o fluxo de calor. Repetindo, o gatinho ele se enrola todinho, tá? Fica bem enroladinho ali, parece uma bolinha. Ele aumentou a sua espessura, aumentou a espessura, diminui o fluxo de calor, ou seja, a perda de calor que ele vai perder para o ambiente. Quando ele se estica assim todinho, diminuiu a sua espessura, aumenta o fluxo de calor. Logo ele vai perder calor para o ambiente. Tá vendo como funcionam os animais? Quando você está com frio, tenho certeza que você faz, você se abraça, né? Pega as mãos assim, faz assim e tal. Agita os ombros e tal. É nesse sentido aí, tá bom? Daqui vamos avançar para a aula não ficar tão extensa como já está. Então, como eu falei para vocês, a condutividade térmica vai depender do material que você está analisando. Por exemplo, a prata tem essa condutividade aqui, ó, né? Cal por segundo vezes centímetro vezes graus Celsius. Pode usar essa nomenclatura ou essa aqui, ó, W, tá? Cal por segundo, ó, cal por segundo, olha só, cal por segundo, a gente vai dizer que é watts, tá? Centímetro, aqui não é o sistema internacional, tá? Aqui é o sistema usual, o sistema internacional. Centímetro a gente converte para quê? Para metro, no sistema internacional, e graus Celsius no sistema internacional vai ser Kelvin, tá bom? Fica essas informações. Quando vocês forem fazendo os exercícios, aí vocês vão se habituando com essas nomenclaturas. Então isso aqui tá no livro de vocês, lá na página. Para quem não tem o livro, tá aqui essa tabela, pode também pesquisar na internet, certo? Então, tipo a prata tem o valor de 1, tá? Quanto maior o coeficiente, a constante de condutividade térmica, ou seja, ela tem uma tendência de ganhar, né, calor e também de perder, certo? Veja o A aqui, o A, ó, certo? Bem baixo, né? Condutividade do ar. Por isso que as galinhas, as aves, quando elas no inverno, tempo frio, vocês já viram que elas dão aquela agitação nas penas e formam aquela coluna de ar entre as penas. Aquela coluna de ar vai dificultar o quê? O fluxo do calor, ou seja, ela vai perder menos calor para o ambiente. Você pegar uma ave toda molhada e você botar ela assim, tirar ela da chuva, tal, botar ela no ambiente seco, você vai ver que a primeira coisa que ela faz é se agitar e as penas dela ficarem tipo tão inchadonas assim, formam uma coluna de ar. Então aquela coluna de ar vai dificultar a troca de calor com o ambiente, certo?
Vamos ver o que tem agora? Então agora é a hora de vocês praticarem, certo? Vamos praticar um pouco, né? Tem mais aqui um exemplo. Vou fechar com essa aula. Uma pessoa dorme sob um cobertor, olha só, cobertor de 2,5 centímetros de espessura e de condutividade térmica, deu essa condutividade aqui, ó, 3,3 vezes 10 a menos 2 joule sobre metro vezes segundo, né, vezes graus Celsius. Sua pele está a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 grau. Olha só, 0 grau. Determine a quantidade de calor transmitida pelo cobertor durante uma hora, a superfície, né, por metro quadrado de superfície. Então vamos lá. Então vamos lá aqui, ó. Os dados. Primeira coisa antes de você resolver um exercício é você anotar as informações que você tem. Quais são os dados? Eu tenho aqui o E. Lembra que o E é a espessura. A espessura do cobertor, olha só. Tá em centímetro, né? Isso converte para metro, tá bom? Converte para metro. Então vai ficar assim, ó. 2,5 vezes 10 menos 2 elevado a menos 2 metro, tá bom? K, minha constante de condutividade térmica, tá? Olha ela aqui. Temperatura do corpo, 33 graus Celsius, tá bom? Temperatura ambiente, 0 graus Celsius. O tempo, olha só, o tempo aqui, 1 hora, mas no sistema internacional é em segundos, converte para segundo, tá? E a superfície aqui, ó, metro quadrado, né? 1 metro quadrado. Então, é 1 metro quadrado do cobertor. Quanto é que ele vai estar perdendo de calor? Então, vamos lá para o cálculo, né? Cálculo do fluxo de calor. Veja só, como eu tenho essas informações aqui, não dá para eu estar utilizando aquela outra lá, né? Fluxo é igual a Q sobre ΔT, tá? Tenho mais informações aqui. Vou usar depois, mas primeiro eu quero saber o fluxo de calor para depois encontrar a quantidade de calor. Aí sim. Então, fluxo de calor, como nós já vimos aqui, ó, K vezes, ó, vezes S, tá? Vezes a diferença de temperatura. Ah, professor, ele botou S aqui e na fórmula lá tinha a letra A. Gente, isso aqui é só nomenclatura, mas o mais importante é você saber que aqui entra o que é? É a área, tá? É a área, tá bom? É a área. Vezes a diferença de temperatura sobre E. Então, o fluxo vai ser igual. Vou substituir, ó. Quem é o K, tá aqui a informação do K, vezes a área, que ele chamou de S, tá? S minúsculo, tá bom? Quanto foi a área? Ok, metro quadrado, 1 metro quadrado, vezes a variação de temperatura, 33 menos 0, sobre a espessura do cobertor, certo? 2,5 vezes 10 a menos 2. Resolvendo essas continhas aqui, ó, olha só o que é que você vai encontrar. 33,56 joule por segundo, tá bom? Por segundo. Você encontrou o quê? O fluxo de calor, tá? Quanto de calor tá passando? Então tá passando isso aqui, ó. Em 1 segundo tá passando 43,56 joules, que é a minha unidade de calor. Ele quer saber quanto de calor eu estou perdendo ali, né? É transferida, né, pelo cobertor durante 1 hora, tá bom? Então, olha só. Agora vamos fazer o cálculo, tá? Fluxo é igual a quantidade de calor pelo tempo. Eu já tenho a quantidade de calor? Não, eu estou querendo encontrar, mas eu tenho fluxo e eu tenho tempo. Sim. Então, ó, fazendo, se você quiser reorganizar, né, pode fazer até direto, meios pelos extremos, tá? Então, você vai ter que Q, reorganizando essa equação, Q é igual a φ, que é o fluxo, tá? A letra φ grega, vezes ΔT. Qual foi o valor do fluxo? Olha aqui, vezes o tempo, tá? Em segundo, 1 hora. 1 hora eu converti para segundo. Fazendo aqui a multiplicação, você vai colocar ali notação científica e você vai encontrar essa informação aqui, tá bom? Essa daqui a gente vai ver
Na verdade, vocês têm isso aqui no livro de vocês, tá? Essa aqui também já está resolvida, mostrando algumas ideias, certo? Olha, lembra aqui que na outra questão tinha um S e que ele tem A. Isso é questão de autor, tá bom? Importante você saber que isso aqui é a área, tá? É a área. Às vezes aqui o L vai te dar como L, tá? Você vai saber que é o que é espessura, espessura do meio. Tem mais alguma coisa? Para finalizar aqui, uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo período, pelo mesmo longo período de tempo, tá? Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar. Vamos lá, com as alternativas. A lata está realmente mais fria, gente. Se estão no mesmo ambiente, as duas estão em equilíbrio térmico. As duas possuem a mesma temperatura, que na verdade você vai ter uma sensação que a lata vai estar mais fria do que, qual foi o outro aqui? Do que o vidro, né? O vidro, ele é um mau condutor térmico, né? Vou botar só lá aqui, ó. O vidro, tá? Quando você tem uma lata, prata, alumínio, tá? Perto aqui desse valor aqui, você tem um vidro, olha, baixo. Então, comparado com o vidro, você vai ter uma sensação, porque na verdade o seu corpo, como eu já falei, vai perder calor, vai ceder calor para a latinha de refrigerante. Então dá essa sensação. Que um exemplo também é você dorme a noite inteira no ar condicionado e o ambiente piso de cerâmica e você sua sandália tá lá, sua havaiana tá lá. Você ao acordar, você um pé ao mesmo tempo, um pé tá na cerâmica, no piso, e outro pé você botou lá na borrachinha da havaiana. Você vai ter uma sensação que o piso está mais frio do que a havaiana. Mas na verdade ambos estão com a mesma temperatura. Essa sensação é porque o coeficiente do piso é menor do que da borracha, tá? Então você vai perder calor para o piso. Então dessa sensação. Volto a dizer para vocês estão no curso de ensino médio, mas vocês vão entrar na universidade. Quem for para a área das engenharias, da arquitetura, lida muito com isso. Porque, novamente, países que são, ou regiões que são frias, usa piso de madeira. Como eu falei, a madeira, ela é um isolante, podemos dizer assim, um isolante térmico. Então você não quer, o ambiente já é frio, o clima já é frio, você não quer acordar e pisar, ter uma sensação de frieza mais ainda, né? Então por isso que você, ao invés de botar uma cerâmica, você vai botar um carpete ou você vai estar utilizando pisos de madeira, certo? Se você mora na região, botar aqui, Nordeste brasileiro, e você acha lindo piso de madeira, também acho lindo. Mas tome cuidado no verão, porque esquenta muito em relação aos pisos de cerâmica. Por isso que tem gente que fala pisos quentes ou pisos frios, tá bom? Então, qual dessas alternativas, depois dessa explicação, tudo que eu já falei, a lata está de fato menos fria do... Não, já falei que não está de fato, não é uma sensação. Letra C, vamos lá ver. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura. Sim, estão na mesma temperatura, né? Possui a mesma condutividade, ó, é térmica. E a sensação... Primeira coisa, elas possuem a mesma condutividade térmica? Não, né? Não possuem a mesma condutividade. Vamos lá para cá agora. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura, ok, e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior do que a do vidro. Olha só. Letra E. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior do que a de alumínio? Não, né? A de alumínio, a condutividade é
maior, como nós já vimos. Então, nossa alternativa seria a letra D. D de quê? De mais uma questão. Certo? Essa fica para vocês. Vou deixar aqui. Tem a resolução dela. Tá bom? Essa é a resolução. Tá? Obrigado pela atenção. 50 minutos de aula. Né? E aí vocês vão seguir o roteiro e resolver as questões. Tá bom, gente? Forte abraço. E fique com Deus.